Seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre uma das empresas que é hoje, sim, uma queridinha do mercado. Digamos que ela teve uma, entre aspas, ajuda do cenário como um todo ocorrido em 2020 e também 2021. Vamos falar da Taurus. A Taurus, que é uma empresa que passou por um turnaround muito forte no final da década passada e, aliás, um turnaround que deu muito certo. Tão certo que trimestre após trimestre os bons números, eles são justificados pela estabilidade, eficiência e pela solidez operacional do negócio. E claro, você já sabe, para falar de preço, para falar de projeção, para falar de como a ação pode se comportar de maneiras tão diferentes em cenários distintos, quem está aqui comigo é Daniel Nigri, analista-chefe do Dica de hoje e também fundador da casa. Bem-vindo, chefe. Oi, Paty, bom dia a todo mundo. Muito prazer estar aqui de novo. E hoje para a gente falar sobre a Taurus, né? Uma empresa que já foi desacreditada por muitos lá atrás. Mais atrás ainda, uma empresa que já foi considerada muito boa lá na década de 2000 e depois realmente passou por um problema sério, mudou até o controlador, mudou muita coisa, teve que fazer toda uma reestruturação financeira. E hoje as empresas conhecem, as pessoas conhecem a Taurus por esse período mais recente, um período em que ela saiu de prejuízo para lucro, acabou prejuízos acumulados e voltou a distribuir dividendos. Então, o que a gente recebeu de perguntas é o seguinte: como é que uma empresa está com preço sobre lucro de 2,59 vezes, tem um cenário de crescimento? É isso que as pessoas perguntam para a gente, né? E ela pode estar precificada nesse valor, como é que ela não cresce mais e coisas do gênero. Então, a gente vai responder sobre essas dúvidas nesse podcast de hoje. Exatamente. Ela é uma empresa que chamou muita atenção nos últimos períodos por conta da valorização que ela obteve nesses últimos 5 anos. Ou seja, quando o turnaround começou a dar resultado, a cotação começou a apresentar aquela inflexão, aquele movimento que você deixa de pegar a faca caindo e começa a pegar aquele movimento de que, opa, as coisas estão começando a dar certo. São mais de 1000% de aumento nos últimos 5 anos. Então, é um aumento bastante considerável. E o segundo ponto é que, muito importante, você, investidor, estar consciente de que toda reestruturação financeira, ela só acontece se existir antes uma reestruturação operacional. Não existe nenhum caso de turnaround onde você simplesmente pega lá os balanços e diz, não, vamos transferir isso para cá, aquilo para lá, essa conta aqui fecha, aquela não fecha. Não. Um negócio dá certo quando existe uma alavancagem da operação, quando a operação de fato começa a dar certo. Para uma operação industrial dar certo, é fundamental que exista uma estratégia logística e uma gestão da qualidade eficiente. E tudo isso ela fez e fez muito bem. A questão é que a precificação ocorre de acordo com os cenários. Esse fluxo que você calcula de caixa trazido a valor presente, você vai estimar o que pode ser gerado de valor. Porém, sabemos que as empresas elas não são imunes ao cenário. Então, na maior parte das vezes, os analistas precificam de acordo com o que é mais plausível ocorrer no futuro. Será que, de fato, a economia americana vai continuar ávida por armas e o backlog da Taurus vai continuar aumentando por lá? Será a Índia e a joint venture que ela tem por lá o grande novo gatilho da Taurus? Será possível acreditar, de repente, que o mercado brasileiro possa assumir um consumo maior desse tipo de produto e ela possa crescer muito por aqui? Ou a inflação no mundo inteiro e o fantasma da recessão, seja na Europa, seja na América do Norte, seja por aqui, ela ainda é um empecilho muito forte para a companhia. E o que dizer, então, do aumento da capacidade produtiva? Será mesmo que existe aí um grande mercado para a Taurus assumir e essa capacidade produtiva que ela está fazendo, essa expansão, esse aumento,
ele vai ser de verdade todo utilizado, ou pelo menos a maior parte, claro. Tudo isso afeta na precificação. Então, eu acho que a gente pode começar, já que o chefe acabou de dizer que ela tem múltiplos baixos. As pessoas questionam isso. Como que ela Uhum. pode valer tão pouco? O que tem de errado com a empresa? É uma questão de modelo de negócio? As pessoas têm preconceito em relação a armas? Será que de fato o mercado está olhando o backlog dela e está dizendo: opa, ela cresceu muito na pandemia, mas agora não tem mais pandemia. Ela não vai tomar mais mercado americano. Depender só da Índia, por enquanto, não é gatilho suficiente. O que de fato faz ela ter múltiplos tão menores? Boa, é uma junção de tudo que você falou, Paty. São três questões principalmente. A primeira, ela não tem nada a ver que é o cenário macro, aumenta de taxa de juros, cai em todas as ações. Então, isso ela não tem o que fazer, da mesma forma que caiu Itaú, que caiu Bradesco, que caiu Neoenergia, enfim, que caiu qualquer empresa, a Taurus acabou caindo também. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com essa questão que você falou com relação ao setor que ela está inserida. Né? Hoje a gente sabe que o mercado está pagando múltiplos maiores para quais tipos de setores? Aqueles setores que o pessoal considera ESG. Né? Então, mesmo que você olhe as empresas lá nos Estados Unidos, as empresas, a Smith Wesson, a Hugger, por exemplo, você vai ver que elas também trabalham com múltiplos menores do que aqueles múltiplos que as outras empresas desse lugar trabalham também. Tá? Então, eu lembro que, agora eu não tenho aqui, mas tinha uma apresentação da Taurus lá atrás, em que ela colocava, acho que foi a apresentação que ela fez para a Lake Street Capital Markets, ela chega a colocar mostrando que a Taurus negociava na época, né, a 4 vezes EBITDA. Enquanto isso, a Smith Wesson e a Hugger, elas também trabalhavam com múltiplos baixos, mas trabalhavam a 7 a 9. Então, ela imaginava que ela poderia chegar nesses valores, né, de múltiplos também. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que provavelmente esse mercado de armas vai trabalhar com múltiplos menores. É claro que talvez não seja justo 2,6 vezes lucro como está hoje. Talvez seja um pouco maior, mas não adianta você achar que é uma empresa que vai ter 15 vezes lucro ou 10, 12 vezes EBITDA, que isso ela não vai ter. Nem mesmo os players internacionais têm esse tipo de múltiplo. O terceiro ponto que eu acho que é importante da gente citar e que a gente vai falar bem hoje é o seguinte: a empresa passou por uma reformulação, por uma reestruturação muito grande, e ela acabou aumentando a capacidade dela produtiva, nada mais natural, né? A empresa acaba crescendo a produção dela de arma. Então, para você ter uma ideia, em 2018 ela fazia uma produção de 4,6 mil armas por dia. Em 2021 já passou para 9,3 mil armas por dia. E a ideia da empresa era, em 2025, chegar a 15 mil armas por dia, por exemplo. Só que precisa combinar com a demanda. Não adianta você produzir 15 mil armas e ficar depois com a capacidade ociosa, né? Então, o mercado está começando a precificar essa possibilidade de capacidade ociosa. Só para vocês terem uma ideia, o back order da empresa, que é essa carteira de pedidos, vamos dizer assim, então é aquilo que ela já tem firme para entrega, e no dia 31 de dezembro de 2021 era 982 mil unidades. No final do primeiro trimestre caiu para 770 mil unidades. Quando a gente olha os dados lá dos Estados Unidos, o NICS, né, ajustado, que você consegue pegar isso na internet fácil, que é aquela consulta que as pessoas lá nos Estados Unidos precisam fazer ao FBI, você vai perceber que está tendo uma queda dessa consulta, logo está tendo uma queda por demanda de armas. Então, você tem, por um lado, a Taurus aumentando a capacidade produtiva, e, de outro lado, uma queda de demanda de armas no maior mercado dela, que representa 75% das armas. Então, o que o mercado fez? O mercado está reduzindo o valor da Taurus
E, bom, a gente vai falar de preço mais para frente, mas é para vocês entenderem por que, que a ação está caindo. Por causa desses 3 pontos. Cenário macro, setor que ela está inserida que já opera com múltiplos mais baixos, e a redução de demanda versus aumento de capacidade, o que deve gerar uma capacidade ociosa nos próximos trimestres, talvez não, mas a partir do ano que vem. Uhum. E um outro ponto também que é bastante colocado na mesa quando se fala que, nossa, ela está muito barata, ainda mais considerando que ela pode se tornar uma grande pagadora de dividendos, justamente devido às contas que ela apresenta hoje. Sobre essa questão de ser uma boa pagadora de dividendos, de vir a ser uma, digamos, não barganha, mas de ser uma grande oportunidade pelo preço atual, devido ao gatilho de dividendos. O que tem a falar sobre isso? Então, a Taurus, em 2021, ela registrou um lucro líquido do exercício de 635 milhões. Só que ela ainda tinha, né, 333 milhões de prejuízos acumulados. Então, ela precisou retirar esse prejuízo, absorver dentro do lucro esses prejuízos acumulados, e aí sobrou 301 milhões. Desses 301 milhões, é importante a gente sempre mencionar, e você sempre fala sobre os incentivos fiscais, né? Então, ela tem ali algumas reservas de incentivos fiscais, ela, para operar, ela tem alguns incentivos, e aí ela abate esse valor do lucro, afinal, o incentivo fiscal não pode ser distribuído na forma de dividendos, eu acredito que quem nos acompanha já sabe disso. Então, tirando tudo isso e mais a reserva legal, sobrou 194 milhões de lucro líquido ajustado e a empresa pagou todo o valor que sobrou. Aí a gente passa para esse próximo ano. Vamos imaginar, tá, que a Taurus consiga de novo 635 milhões de lucro. Vamos imaginar de novo que ela tenha que abater 92 milhões de reserva de incentivo fiscal. Vamos imaginar que tenha de novo essa reserva legal. Aí já não vai ser 15 milhões, né? Vai ser 5% sobre 635. Então vai dar uns 30 e poucos milhões aí. Então vamos imaginar aí que ela tirou 125 milhões do lucro, sobra 510. Se ela distribuir de novo 100%, por exemplo, 510 milhões dividido por vou até botar 126 milhões de ações, porque tem 8 milhões de recibos de ação, que é a TASA 17, que vai ser convertido em outubro. 510 dividido por 126 vai para R$ 4,00 por ação. Dividido pelo preço que fechou ontem, de 16,64, isso dá 24%. Daniel, você acredita que ela vai ter um yield de 24%? Eu não acredito. Mas eu entendo que as pessoas façam cálculo baseado nessa conta que eu fiz agora. Qual é o dividendo mínimo obrigatório da Taurus por estatuto? Seria 35%. Então, baseado nesse cálculo, ela pagaria R$ 1,41 no dividendo mínimo. Ela pode pagar alguma coisa entre R$ 1,41 e R$ 4,04. Quer dizer, alguma coisa entre 8% e 24% de dividendo. Então, sim, faz sentido esse dividendo para esse ano. A grande questão aí volta aquela questão inicial que a gente falou. Esse dividendo vai ser sustentável no longo prazo? Será que vai ter aumento de demanda por essas armas? Ou será que ela vai conseguir escoar essas armas para algum outro mercado e aí ela vai ter um mix menos dependente dos Estados Unidos? Isso seria o melhor dos mundos. Mas, por enquanto, ainda não parece que está muito claro que isso vai acontecer. De qualquer forma, sim, está pensando o dividendo. É uma empresa que deve ser uma belíssima pagadora de dividendos em 2022. Quando eu falo 2022, é o exercício que encerra em 2022, e se ela seguir a mesma questão que ela fez no outro ano, paga em abril, maio de 2023. Ou seja, fica claro pela tua fala que quando o investidor analisa um prazo mais curto e faz essa precificação, né, de um movimento onde ela esteja descontada por conta do cenário macro, mas que nesse prazo, dentro do exercício,
contábil desse ano ela ainda tem uma carteira firme de pedidos, existe então esse gatilho adicional desse dividendo que pode se tornar ainda maior ao longo do tempo, desde que ela continue com uma expectativa de bons resultados. Isso faz com que ela, de novo, seja uma das top, né, nas conversas aí das barganhas da Bolsa. A questão é que, se você considera, aí é uma pergunta direta para ti como analista, tu considera que esses quase 80% de dependência do mercado norte-americano estão muito longe de mudar? Você acredita que essa ampliação de mercado aí, de demanda, ainda está longe da realidade dela? Quando tu projeta os teus cenários para ela, tu projeta num tempo, vamos considerar aí 5 anos, né? Você considera que nesses 5 anos existe uma mudança significativa? Ou esse movimento você vê como muito gradual? Ainda vai continuar nessa casa aí dos 70%, 80% de dependência do mercado norte-americano por mais tempo, visto que muito difícil ela conseguir superar as marcas mais consolidadas de lá, né? Sim, mas em alguns quesitos ela já tem até superado. Tipo, Revolver ela já é líder de mercado. Em outras pistolas menores ela também já está ficando bem ranqueada, o que por um lado é até ruim, porque a empresa tem menos para crescer. Ela passa a depender mais do mercado crescer do que ela mesma conseguir ter uma melhora da sua própria eficiência, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando uma empresa tem 2% de mercado, por exemplo, às vezes o mercado não cresce, ela consegue melhorar a eficiência dela e pular para 4%, que seria dobrar a quantidade de armas vendidas. Agora, quando ela já tem 12, 13, 15% de mercado, por exemplo, você já tem mais dificuldade de dobrar, porque você teria que ir para 30%. Quer dizer, ou o mercado cresce para você dobrar a quantidade de armas vendidas, ou senão você fica à mercê desse mercado, você tem que encontrar novos mercados. Então, quando você analisa os Estados Unidos, e você pega dados do FBI, você vai ver que mais ou menos de 1999 até 2005, a quantidade de consultas no site, sem ser ajustado, ficou ali em torno de 9 milhões de armas, mais ou menos. E aí depois teve uma alta bastante expressiva, que foi de 2005, mais ou menos, até 2009. Tá? E aí, nesse período, ficou mais ou menos travado de novo, agora em torno de 19 milhões, 20 milhões, até 23 milhões em 2015. E aí ficou travado nesse período. Né? Então, nesse período, ficou mais ou menos parado. Quer dizer, de 2005 a 2009, subiu de 9 para 19, e depois ficou mais ou menos travado. E aí, agora, recentemente, com a pandemia e tudo, a gente teve uma nova alta. Para vocês terem uma ideia, de 2015 até 2019, subiu de 23 para 28 milhões. E de 2019 para 2020, salta de 28 para 39 milhões. Então, cresce muito a demanda por arma no cenário pandêmico. E aí, agora, o que a gente está vendo? A gente está tendo uma pequena redução, né? Nesse último mês foi até uma redução um pouco maior, caindo de 3,2 para 2,3 milhões. Esse ano vai fechar abaixo de 2021 e 2021 fechou abaixo de 2020. Essas oscilações, elas são normais. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a visão de curto prazo é uma visão de queda da demanda por armas nos Estados Unidos. A visão de longo prazo, quando a gente pega o longo prazo, quando a gente pega o crescimento anual composto, a gente vê que nos últimos 15 anos teve um crescimento anual composto de 5% ao ano na demanda por armas. Nos últimos 10 anos, 2,1%. Então, é um mercado que ele cresce ao longo do tempo. Isso precisa ser levado em consideração. Então, quer dizer, a empresa vai passar por um momento agora mais difícil, mais complicado, mas a tendência é que no longo prazo ela consiga ter esse crescimento. Aí a gente entra na outra questão.
Crescer 5% ao ano, ela mantendo a participação de mercado, é suficiente para a empresa? Não é, né? Se ela até com 10 mil armas por dia, ela quer chegar em 15 mil armas em 2025, ou ela vai deixar a capacidade ociosa, que é o que ela, ou provavelmente ela não quer, ou senão ela vai ter que migrar para outros lugares, porque vai ter uma hora que é igual o exercício lá da bola de Gulliver, né? Vai ter uma hora que você não tem mais como crescer. O tamanho da caixa fica muito pequeno. Então ela vai precisar ir para outros mercados, e não necessariamente outros mercados significa outras geografias. Tá? Outros mercados pode significar, por exemplo, ela produzir armas militares, ela começar a participar mais de licitações, e aí a gente entra em uma outra parte do problema. Quando ela entra em outros setores, outros segmentos, ela provavelmente vai ter uma redução da margem dela. Mas aí isso a gente vai passar um pouquinho mais para frente nesse podcast. Exatamente, até porque eu acho que é muito importante você que investe nela e que analisa os números, o balanço, já deve ter percebido que o custo dos produtos vendidos ele é cerca de metade da receita líquida. Então, o custo dessas matérias-primas, o custo do fornecimento e o custo da logística, ou seja, da cadeia, de como ela faz a operação de fato gerar até esse produto chegar onde precisa chegar, ele vem aumentando. Isso a gente sabe. E tem também o impacto da variação cambial, embora aqui, você sabe, como a gente já comentou, a maior parte da receita fica em dólar. Mas ainda assim, essa gestão de custos, né? A empresa cita que, embora sazonalmente tenha recuado essa demanda lá fora, ela tem conseguido manter, aumentar, na verdade, as suas margens brutas e também a margem EBITDA, ou seja, a geração de valor do negócio. Isso mostra eficiência. O cuidado, e talvez seja isso que o mercado também aponte como uma possível incerteza, é o fato de que se você tem metade da sua receita líquida vindo desse custo dos produtos vendidos, você precisa considerar também a baixa dos ciclos que faz com que essa capacidade ociosa exista e esse custo de ociosidade acabe corroendo a margem. A questão toda, de novo, é os cenários. Por isso que é muito importante que você entenda que precificação precisa levar em consideração probabilidades. A única coisa que eu quero só falar é o seguinte, eu não acredito em capacidade ociosa ainda em 2022, porque ainda existe uma carteira de pedidos de 770 milhões de armas, ela fabrica em torno de 600 e poucas milhões por... milhões não, muda para mil, tá, gente? 770 mil armas, ela fabrica em torno de 600 e poucas mil armas por trimestre, faltam 3 trimestres, então para 2022 eu ainda acredito que vai reduzindo esse backlog. É claro que a gente pode entrar em 2023 e ter de novo um aumento da demanda e tudo isso que a gente está falando não aconteceu, o mercado bateu na empresa à toa e o cara que está comprado vai se dar muito bem, tá? Pode acontecer isso. Agora, a tendência é que a gente perceba uma redução dessa carteira de pedido e talvez uma capacidade ociosa para o ano que vem. Até porque quando a gente fala em precificação, a gente não necessariamente fala no curto prazo. Quando você imagina, nossa, eu vejo que essa ação é uma boa oportunidade de compra. Quando você calcula o seu preço justo, você leva em consideração uma probabilidade de variáveis diversas aí que tem um tempo um pouco maior. Um negócio, ele não muda radicalmente da noite para o dia, com algumas poucas exceções. Então, a precificação, quando você calcula a necessidade de capital, a alocação desse capital, considerando o custo que esse capital possui, considerando o risco do cenário macro, isso não se faz levando em consideração apenas um ano. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você, de fato, tem interesse em manter o case na empresa, você precisa analisar como vai andar esse movimento interno e externo ao longo dos próximos anos e, obviamente, também na perpetuidade. E aí que a gente precisa considerar as diferenças de cenário. Por exemplo, a Taurus cai.
Você sabe o que fazer e por que fazer? Ah, a Taurus sobe. Você sabe o que fazer e por que fazer? O desenho dos cenários é útil assim. Porque em movimentos onde você vê quase que todos os ativos que você tem em carteira, ativos bons, ativos não tão bons, caindo, 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 você tem um capital limitado para poder fazer a alocação. Essa alocação precisa ser inteligente, ou seja, você precisa saber o que fazer quando as coisas acontecem. Então, digamos que a inflação continue subindo, o mercado americano continue reduzindo a demanda. Qual é o preço justo para Taurus? Ah, não, mas é o contrário, a inflação vem reduzindo, o mercado americano não entra em recessão, o mundo melhora. Qual é o preço justo para Taurus? Eu acho que a gente já pode entrar nesse ponto, chefe. Qual é a importância de você desenhar cenários diferentes para entender o preço justo de uma ação? Então, é importante a gente desenhar esses cenários diferentes e saber que pode ser que eles não ocorram também. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro com relação a Taurus. Tá? Uma das questões que podem acontecer, por exemplo, o próprio Biden, por exemplo, ele pode chegar, por exemplo, e fazer o Biden ele pode, por exemplo, chegar e fazer uma lei que reduza, por exemplo, a demanda, O acesso. o acesso a armas. Então, o que vai acontecer? Se ele fizer uma lei que reduza o acesso a armas, o que vai acontecer no curto prazo? Vai ter uma corrida por armas. Esse é um ponto que a pessoa precisa ficar ligada, porque aí, às vezes, o resultado da Taurus vai acabar crescendo bastante, né, em um curto espaço de tempo. E depois, para o futuro, pode ficar ruim. Então, você tem algumas questões também que são políticas na hora que você entra nesse mercado, igual a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, com a Petrobras, e é algo que você precisa ter em mente quando você vai investir nessa empresa. E por isso que ela também trabalha com múltiplos menores. Então, esse é um ponto que é importante. Quando a gente trabalha com cenários, a gente precisa precificar, inclusive, esses cenários que são mais estranhos, vamos dizer assim, e que você perceba que tenha poucas chances de ocorrer. Tá? Esse é um ponto. Então, por exemplo, qual é o meu cenário ótimo? Né? O meu cenário ótimo seria a Taurus conseguir crescer para 15 mil armas, ela conseguir manter mais ou menos esse nível e ela conseguir passar para outros mercados. Tipo, ela faz a joint venture lá na Índia, a joint venture faz um ramp-up rápido, igual aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos me surpreendeu, inclusive, o ramp-up lá da fábrica da Georgia. Ela mudou, né, da Flórida para a Georgia, a fábrica dela, por causa de questões tributárias que ela conseguiu lá nos Estados Unidos. E foi bem rápido ali o aumento de arma de produção para voltar a ter resultados bons lá na fábrica dos Estados Unidos. Imaginando que isso aconteça também na Índia e as pessoas comprem armas lá, cara, é um novo mercado que se abre para Taurus. Aí, mais para frente, talvez a gente vai ver um mix, 50% Estados Unidos, 25% Brasil, 25% Índia. Ou senão a gente vai ver 50% Estados Unidos, 25% Brasil, 15% Índia e 10% outros, que aí pode entrar armas militares, etc. E ela consegue manter, por exemplo, a margem dela. Se ela consegue fazer uma questão dessa, a empresa, para ter esse lucro de 600 e poucos milhões, passar para 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio, talvez, em 2025, a empresa para valer talvez 3, 4 vezes mais do que ela vale hoje. Tá? Agora, o que seria um cenário ruim? Né? Cenário ruim, assim, mesmo a empresa eficiente, como ela está hoje, né? Mesmo ela fazendo tudo o que precisa ali em São Leopoldo, trazendo os fornecedores para perto, a joint venture com a Índia pode demorar um pouco mais para andar. Os Estados Unidos podem ter uma retração dessa demanda por arma de um pouco mais de tempo. Então, vamos imaginar que volte para aqueles patamares de 2018, 2019, que eram uns 25% a menos do que hoje. E aí a Taurus aumentou capacidade e ela não consegue vender toda essa capacidade.
Aí o que ela vai fazer? Ela provavelmente não vai produzir para estoque. Ela vai começar a fazer manutenção programada, vai começar a reduzir turno, vai começar a reduzir alguma coisa ali dentro para que ela produza menos. E aí, se ela produzir menos, ela vai ter alguns custos ali que são fixos, né? Um custo de energia, uma depreciação da máquina, pessoal. Ela tem alguns custos que são fixos. E aí, essa margem de 40 e poucos por cento poderia cair para 39, para 38, para 36. E aí, esse lucro de 600 e poucos milhões cai para 300 milhões, por exemplo. Aí a pessoa vai perguntar assim, se for 300 milhões, por exemplo, o lucro da Taurus, e já contemplando que vai ter 8 milhões de ações que vão entrar aí, o valor de mercado dela já viraria um preço sobre lucro de 7 vezes, mais ou menos. Aí você vai perguntar assim, poxa, para o patamar atual de mercado e etc., preço sobre lucro de 7 vezes, cara, é barato? Está mais ou menos na média. A gente tem outras empresas que estão mais ou menos nesse preço sobre lucro. Com taxa de juros a 6,5%, eu entendo que estaria super barato. Mas com taxa de juros a 13,25%, a gente tem diversas outras empresas pagadoras de dividendo que estão funcionando aí, que estão operando com preço sobre lucro de 7 vezes. Então, esse talvez seria o meu cenário pior, né? Então, cara, sinceramente, acho que esse preço atual já aceita bastante desaforo, tá? Uhum. Porque nesse preço atual, ela, mesmo num cenário ruim, ela cai para um preço sobre lucro de 7 vezes, que, bem ou mal, numa queda de juros já seria sustentável. O cenário ótimo, ela poderia subir muito, e ela ainda tem a questão que ela, bem ou mal, ela funciona como uma certa forma de proteção, vamos dizer assim, um hedge, porque ela tem receita em dólar, ela tem receita lá nos Estados Unidos. Então, sei lá, supondo que aconteça algum problema aí global, o dólar vai a 7, vai a 8, acontece alguma coisa, ela tem essa receita toda dolarizada dela que pode acabar ajudando um pouco ela ficar mais, vamos dizer assim, tranquila num cenário desse bem adverso. Então, eu particularmente gosto do case, acho hoje que ele tem uma simetria positiva, porque ele tem pouco para cair e teria muito para subir, mas nunca acredite que não pode cair mais. Pode cair mais, sempre pode cair mais. Exatamente. Então é importante a gente falar que precificação usa o que pode ser mensurado e não pessimismo ou euforia com base em quem falou isso ou quem falou aquilo. E lembrando que a probabilidade é um teste de hipótese, então pode acontecer, como também pode não acontecer. Esse cenário mais plausível no curto prazo te leva a acreditar que ela é uma das small caps que mais tem, então, uma probabilidade de ter um upside aí mais significativo, se considerarmos excluídas essas possibilidades, então, de que aqui você tem algum, por mais que aqui o faturamento não seja tão significativo, mas ainda assim é parte do consolidado. Não tenha, digamos, um governo que venha aí que possa piorar alguma questão nesse acesso a armas e que lá fora também não aconteça nada nesse sentido. Hoje ela está no, digamos assim, top 3, digamos, das small caps que mais tem potencial? Então, tem muitas small caps hoje em dia que estão com muito potencial, né? O mercado bateu muito nas small caps, até porque, né, se você tem um fundo, por exemplo, que recebe muito resgate, às vezes você vai preferir vender a Taurus, por exemplo, e vai investir numa empresa grande. Talvez você vai vender a Taurus para investir numa Vale, para investir no Itaú, por exemplo, porque você tem ali uma empresa mais consolidada, uma empresa que depende menos de mercado. Talvez um gestor faria alguma coisa nesse sentido para proteger um pouco mais o próprio fundo. Afinal, as empresas small caps elas acabam sendo mais voláteis, e aí elas sendo voláteis, se a cota de um determinado fundo cai muito, o que acontece? Aumenta o número de resgates ou a pessoa física fazendo sempre o contrário do que deveria. Então, então, quer dizer, o que o cara ele quer fazer nesse momento? Ele quer sobreviver o fundo dele. Então, ele vai tentar fazer com que o fundo fique menos volátil possível. E aí ele acaba abrindo mão das small caps. Então, surgiram muitas oportunidades.
Tá? Eu não gosto muito de falar que seria top 3, mas sim, ela vai ser uma das primeiras, vamos dizer assim. Tá? Eu acredito que tenha muitas oportunidades. Outras caíram até mais do que a Taurus, mas ela melhorou muito o resultado. Eu não sei se ela seria top 3 porque o mercado dela de curto prazo está mais complicado, mas ela Mais também incerto, né? ele está mais incerto. E também é uma empresa que eu sei que ela não vai operar com 15 vezes lucro no futuro. Sim. Por causa do setor dela de armas, a não ser que inventem uma arma verde, né? Uma arma green lá, uma arma ESG, sei lá. É que, na verdade, tem mais relação com o fim, né, do que com a questão da produção em si. A produção, ela pode se tornar mais enxuta, ela pode usar diversos sistemas e ser mais, sim, sustentável, mas ainda assim o fim do objeto é que é sempre questionado. A questão, isso não muda, né? É muito difícil a gente imaginar em uma arma que vai ser ambientalmente ou socialmente bem vista, por exemplo. Exato, Eu isso não não se consigo, muda. eu não consigo nem imaginar o que seria isso. Eu não consigo imaginar, sinceramente. Não sei, uma arma que, cara, você vai matar a pessoa de uma forma boa, branda. Não consigo imaginar um ISD para armas. Então, eu acredito que esse mercado vai continuar sendo precificado a múltiplos menores, igual o petróleo é precificado a múltiplos menores. E você tem que saber disso na hora que você compra Taurus. Você não vai conseguir surfar ela igual uma empresa de saúde, por exemplo, que opera com múltiplos maiores. Você vai ter que já ter isso em mente na hora que você compra a Taurus. Se a Taurus chegar num preço sobre lucro de 10, 12 vezes no futuro, por exemplo, para mim, ou é venda ou você aceita que você vai ficar recebendo dividendo. Uhum. É uma das duas coisas, porque ela não vai ter muito mais para ir além disso. Tá? Então, assim, eu não quero botar ela como top 3, não, mas é uma das empresas que eu gosto bastante e que eu vejo um extremo upside positivo. Exatamente. Ainda mais considerando que novas licitações podem sempre ocorrer. A empresa está trabalhando para isso comercialmente, obviamente, ela tem diversas estratégias para ampliar esses mercados, Mas a mas licitação costuma ter concorrência e a margem costuma exato, ser menor. exato. Normalmente, qualquer coisa que você vende no varejo vai ter uma margem melhor do que a margem do atacado. Claro que tem exceções, mas normalmente vai ser isso. Mas quem pensa a empresa a longo prazo, acredita que de fato ela vai continuar aumentando, ela vai continuar expandindo, que ela tem um mundo aí para dominar, é uma das variáveis que você vai colocar lá na sua planilha de Sim, precificação. claro. Por quê? Porque a escolha de onde e em que investir é livre. Só que entender o que ocorre com o negócio é essencial. Seja para que você monte uma operação, ou então para que você entenda que não é uma boa ideia investir naquele negócio. Mas sem precisar usar aqueles argumentos rasos, né? Aquele, ai, vale centavos, vai falir. Ou então, eu vou investir porque é um foguete, é o melhor ativo de todos os tempos. Sem considerar que ambas as possibilidades podem acontecer e que cada uma delas só vai acontecer por consequência dos números que são consequência das estratégias deste negócio. Isso. Então, não adianta, você precisa conhecer o case, você precisa entender as possibilidades de cenário, e isso só acontece quando existe uma análise qualitativa e quantitativa. Do Ou mesmo ouvindo o nosso podcast. ou então o vídeo não, desculpa, a live que o Daniel fez ontem, está aberta para você que tiver interesse em precificação de ativos e gostar da Ambipar. Está lá no Aberta YouTube, por uma semana só. aberta por uma Depois vai semana. ficar fechada só para quem é da mentoria. Então aproveita. Exato. Então, se você tem interesse em entender o que é a precificação de um ativo, tem lá quase 2 horas, né, chefe, de aula, Deu mais de 2 horas. mostrando E como hoje tem Bradesco. precificar um ativo e aí usando a Ambipar, que é aquele ativo que também, como a maior parte das small caps, uns amam, outros odeiam, né? Ah, porque tem muita dívida. Ah, mas vai ser a melhor empresa do mundo. Ou seja, é quase 8 ou 80 na maior parte das vezes quando você não estuda.
A partir do momento que você estuda o case, você começa a entender que aqueles riscos cabem na tua carteira Não. ou aquele risco não cabe na tua carteira. O pior é assim, a ação vai a 70 e é a melhor empresa do mundo. Aí você compra, 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 compra. Aí vai a 20, é uma porcaria por causa da dívida. Aí você vende, 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 vende. Aí depois ela volta a 70, aí ela é a melhor empresa do mundo. Aí você compra, compra, compra. Aí você compra, perde 70 e vende, perde 20. Aí você perde dinheiro. Exatamente, porque é aquele investidor que não tem o hábito de calcular o retorno do investimento. É aquele jogo de cabra cega, sabe? Aquela ideia de que a rentabilidade ao longo do tempo vai acontecer de uma forma ou de outra. Só o prazo é suficiente. Então, não, tem a relação do cenário macro com o negócio, como a taxa de juros afeta o tipo de investimento, como a inflação acelerando tem um impacto nesse movimento de precificação. Enfim, concorrência que reduz margem, que ela pode perder mercado e, claro, a importância da análise qualitativa, de você entender que é muito importante, sim, conhecer as estratégias daquele negócio, elas não podem passar desapercebidas. A Taurus, se você começasse a observar lá em 2018, 2019, os resultados que a gestão da qualidade bem aplicada vinha mostrando nos números, você já enxergaria uma espécie de inflexão. Ainda mais se você entende um pouco de indústria e um pouco também, obviamente, de gestão da qualidade, da melhoria contínua, de você reduzir perdas. Vamos começar pelo básico. Reduz perda no teu processo. Reduz o processo de ter que voltar produto para a linha para poder arrumar o que não foi bem feito da primeira vez. Esses custos vão se acumulando e o lucro contábil vai sumindo. Então é muito importante, e aí, caso você tenha interesse, e hoje vem Bradesco, então, né? Eu acho ótima a análise de banco para mostrar para as pessoas como é importante saber as especificidades de cada setor, né? Sim, e também para mostrar uma empresa madura e para mostrar também um erro normal que as pessoas fazem. Normalmente eu vejo muita precificação feita por pessoa física e investidor, que quando você vai tirar ali tintim por tintim, você vê que o cara está projetando, na verdade, com aquele determinado dividendo, um ROI, por exemplo, do Bradesco daqui a 10 anos de 28%, 30%. Seria uma loucura. Mas eu acho que vai crescer 15% ao ano o dividendo do Bradesco. Ah, tá, legal. Mas então, para crescer 15%, ele tem que ter um retorno sobre patrimônio líquido de 28%, de 30%. Ele nunca fez isso no passado. Você acha que ele vai conseguir agora, que ele é um banco maior? Ok, né? Mas, enfim, tem alguns erros ali na precificação. Não é apenas pegar e colocar os dados numa planilha como você quiser e jogar. Tá? Exato. A realidade é um pouco diferente disso. Com certeza. E banco, assim como qualquer outro negócio, tem sim um reflexo muito grande da questão da economia, que tem relação com o crédito, que tem relação com a poupança, que tem relação com a inflação, que tem relação com a inadimplência. E, aliás, a gente postou uma informação que saiu na mídia hoje, que a Serasa acabou divulgando um dado que, da série histórica que começou a ser medida em 2016, alcançamos o topo histórico de inadimplentes na praça. Ou seja, isso afeta banco também. Enfim, é para isso que essas lives que o Daniel está fazendo, são 3 ao total nessa semana, né? Depois do Bradesco vem qual? Não, aí não é análise de empresa, é uma live de indicadores. Isso, live de É indicadores. muito legal também, porque eu vou mostrar as pegadinhas que tem em 4 indicadores. Vai ser muito legal. Exatamente, para que você possa então entender que existem múltiplas variáveis aí nessa precificação de negócio. Chefe, para a gente encerrar sobre Taurus, o que mais tu gostaria de falar? Taurus para mim é aquela empresa que ela tá num preço hoje que é muito convidativo, vamos dizer assim. Ela tem um cenário de curto prazo que tem algumas dificuldades, uma possibilidade de capacidade ociosa. Acho que a Taurus não vai parar de fazer o crescimento dela, mesmo com essa possibilidade de capacidade ociosa, porque o gestor está olhando lá na frente. Ele está olhando o possível crescimento da Taurus no futuro. Tá? Pode ser que algumas coisas mudem, né? Talvez uma aquisição de uma empresa, afinal ela já está reduzindo a dívida dela.
enfim, se ela conseguir fazer isso nesse momento, talvez não fosse tão ruim, porque os juros estão. Voltou, chefe, pode continuar falando. Então, eu acredito que a Taurus ela tem esse cenário de curto prazo um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, e um futuro que deve ter esse crescimento nos Estados Unidos em torno de 5% mais ou menos ao ano. Logo, ela vai precisar de novos mercados, sejam eles em novas geografias ou em outros tipos de armas, e ela vai continuar aumentando a capacidade produtiva dela para conseguir entrar nesses mercados, mesmo que, porventura, ela acabe tendo uma capacidade ociosa em algum desses momentos. Pelo menos isso é o que eu imagino. 2022 ela ainda passa tranquilo, confortável. 2023 a gente começa a ver alguns problemas nos resultados da Taurus, muito provavelmente, mas de qualquer forma, é uma empresa que tem um preço muito convidativo. Caso isso não aconteça, que é a expectativa média do mercado, ela tem tudo para andar e andar bastante. Tá? Então, acho que esse é o meu recado final com relação a Taurus. Muito bem. Agora vamos convidar então a todos vocês para que assistam a Ambipar, caso não tenham assistido ontem, lá no YouTube, no canal do Dica de hoje, mais de 2 horas de aula de análise de uma empresa. Hoje, Bradesco, 8 horas? Isso, 8 horas da noite. 8 horas da noite, e amanhã uma live então sobre indicadores e o perigo de você decidir uma compra ou uma venda apenas com base nesses indicadores, sem nenhuma outra exceção, né? Sem uma análise. É igual você comprar Taurus porque está com preço sobre lucro de 2,5 vezes. E você pensar que eu vou recuperar o dinheiro em 2 anos e meio. Porque você tem um cenário de curto prazo difícil, você tem, por exemplo, 8 milhões de ações, de recibos de ações que vão ser convertidas. Então, você, bem ou mal, vai ser diluído. Então, tem algumas outras questões aí no meio. Sempre tem. Na verdade, as coisas não são tão simples assim como parecem. Se fossem simples, todo mundo ganhava sem exceção o tempo todo. E essa ideia de que as empresas só crescem, 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 que não tem nenhum obstáculo no meio do caminho, não é verdadeira, né? Então, as empresas são dinâmicas, elas vão passar por ciclos diferentes, por isso que é importante você saber mais sobre o negócio do que sobre a volatilidade de curto prazo, para poder decidir então se vale ou não a pena ficar com a ação em carteira. Eu acho que é importante também falar, né, chefes, que esse movimento todo hoje do mercado também precisa ser visto com bastante cuidado. As pessoas te perguntam bastante sobre essa questão de estar na hora de usar a reserva de oportunidade. Está na hora de usar aquele dinheirinho que você deixou lá para uma possível correção, né, do índice que vem recuando há bastante tempo. Está na hora de usar essa reserva de oportunidade, só para a gente terminar a nossa conversa? Tem que seguir o teu plano inicial. Teu plano inicial tem lá a tua carteira com os percentuais. A tua própria carteira, a tua própria planilha vai definir, vai demonstrar se está no momento ou não. A grande questão é que as pessoas investem sem um plano inicial, então elas não sabem. Quem tem lá a planilha, quem faz igual a gente ensina lá na geração de renda, quem faz igual a gente ensina na carteira plena, tem um plano e sabe se está no momento ou não de usar essa reserva de oportunidade.
Não é um jogo de cabra cega, né? Não é um jogo onde você age apenas por impulso, porque você acha que está na hora. E essa mentoria de análise fundamentalista, sobre as quais o Daniel fala nessas 3 lives que ele faz lá no YouTube, é justamente para te mostrar, do início ao fim, quais são os pontos principais de análise. Mas veja que não é apenas uma questão de quantificação, de você usar uma fórmula, e aí a fórmula aceita basicamente tudo. O teu viés, sendo baseado em fatos ou não, a planilha vai aceitar e o preço justo vai seguir a tua confirmação. Ou seja, a análise setorial vai entrar nessa monitoria, você conhecer os principais processos da indústria, as principais composições de custo do varejo, e aí, obviamente, eu vou estar lá no grupo do Telegram para auxiliar todo mundo da monitoria a fazer essa análise de negócios, essa análise das estratégias de gestão, essa análise das ferramentas logísticas para você compreender melhor a parte da análise qualitativa e então ser mais razoável nos números que você coloca na sua planilha para chegar ao preço justo daquelas ações. A monitoria ela conta com diversos vídeos, eu não vou saber quantas aulas são no total, mas são muitos módulos. São 25 aulas, a maioria delas com mais de 1 hora de duração, e mais 17 aulas ao vivo, que são segunda-feira, 8 da noite. Exatamente. Durante 6 meses é bem extenso, mas é a nossa mentoria, que é o curso mais avançado que a gente tem, o mais longo também. E é claro que a gente aborda... E por isso que a Paty está comigo nessa mentoria. E é claro que a gente aborda também as questões contábeis, isso é muito importante, você tem que saber a diferença entre as contabilidades dos setores, você precisa entender um pouco de contabilidade tributária, ou seja, tudo isso a gente vai passando ao longo das aulas. O Daniel fala tudo isso nas aulas gravadas, nas aulas ao vivo, e lá no grupo, então, a gente vai fazendo os exercícios e vai tirando as dúvidas e vai estudando os cases, porque não adianta. Para aprender, você precisa estudar. Para estudar, você precisa saber onde procurar. E você precisa saber o que procurar, filtrar essas informações e, obviamente, ouvir pessoas e construir esses cases para que você tenha um embasamento mais técnico e tire maior parte do emocional da conta. A maior parte porque tudo a gente nunca e também não seria bom tirar, né? Chefe, quer se despedir aí do pessoal? Bom, eu queria agradecer mais uma vez um podcast terminado com sucesso, e é sempre bom, é sempre um prazer estar falando aqui de empresas para vocês, e espero vocês de noite para vocês ouvirem sobre Bradesco, e é sempre um prazer estar contigo, Paty. Tchau, tchau. Obrigada, chefe. E, aliás, ontem da Ambipar, um público muito bom, milhares de pessoas ouvindo e interagindo nos comentários. Isso é muito importante, porque, como a gente falou aqui várias vezes, a educação financeira não é só mostrar uma planilha de orçamento. Não adianta você só poupar se você acaba colocando o seu dinheiro no investimento onde você vai perder dinheiro, onde o risco é muito grande para a tua capacidade de gestão daquele investimento. Então, isso é muito importante. E para não perder dinheiro ou para perder o mínimo possível, né? Seja acreditando que aquela empresa vai falir ou que vai ser um foguete, né? Entenda o que de fato está acontecendo. Calcular o risco, a margem de segurança, se é ou não um ativo adequado ao teu perfil. E aí você vai saber. Compra se for adequado ao teu perfil. Se não for, não compra. Mas sempre usando a premissa básica de qualquer investimento. Você precisa saber o que está fazendo, onde está pisando e consciente de que torcida a favor ou contra não gera resultado. Você ficar insistindo que aquele é um bom negócio só porque você acha que é um bom negócio, não vai dar certo, né? Enfim, muito obrigada pela companhia. O Daniel, com certeza, e todos aqui do Dica de hoje, esperamos você hoje à noite no canal do YouTube às 20 horas para falar sobre Bradesco. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana, um abraço e até o próximo podcast.